Juntos adorando ao Senhor na Assembleia dos Santos. Eu quero mandar aqui a graça e a paz, tá certo? Para Jéssica Adriele, Jandira Gomes Bezerra, ela que é a mãe do Dr. Augusto, né? É uma bênção de Deus, já foi usada algumas vezes para a minha vida. Gilberto Silva, graça e a paz, querido. Adriana Araújo, a graça e a paz também. A Josineide Oliveira, graça e paz, abençoada. Vanildo Dias, Yara Jane, deixa eu me ver mais aqui, Adeadson Vasconcelos, de Pesqueira, graça e paz, meu amado, estamos com saudade de estar com todos vocês congregando, fisicamente falando, deixa eu me ver mais, José João, Edilson Gomes, deixa eu me ver, e aí também a nossa diaconisa, né, Cátia dos Santos, graça e a paz. Também o nosso diácono Damião, né, que está aí também com a sua esposa. E também o presidente do ministério, pastor Adilson Santos, né? Glória a Deus por essa noite abençoada, tá certo? Que Deus vai proporcionar mais crescimento para mim e para você. Então, nesse momento, queremos começar com a palavra que com certeza vai trazer direção para cada um de nós. E eu gostaria que você quisesse anotar, anota, tá certo? Deus vai nos dar aqui um tema para que a gente possa desenvolver o que Deus quer nessa noite para cada um de nós. Quem busca sabedoria não mede esforço. Você pode dizer isso comigo? Quem busca sabedoria não mede esforços. Amém? Eu sei que a maioria das pessoas que às vezes, né, querem crescer, quando digo querem é porque na verdade às vezes com as suas atitudes não demonstra que querem, às vezes só está verbalizando, né? Fica medindo esforços, e a gente vê que a maioria dos heróis da fé, a maioria das pessoas que têm uma biografia, seja ela na área empresarial, seja ela na parte eclesiástica, que se refere a ser um ministro do Senhor, a ser um profissional, né, a ser alguém em qualquer área, ele precisa na verdade desenvolver, mesmo que ele tenha um chamado, tenha uma vocação, mesmo que na verdade ele tenha desejos, tenha sonhos, tenha vontade, mas tudo isso não vai acontecer se a pessoa na verdade não tomar uma disposição, ou seja, se ela não tomar uma atitude de fato começar pelo começo, não é? Ou seja, nós precisamos entender que é um começo para que a sabedoria possa chegar. Amém? Todos que a gente pode olhar e pode ver a biografia dele, que muitos olham assim de rapaz, como é que pode? O camarada não estava nem em Cristo e ele chegou onde ele chegou. Mas com certeza da área dele, ele procurou dominar aquela área, a cada dia se especializando naquilo. E às vezes parece que quando se trata da palavra, até parece que só quem precisa ser especialista no assunto é só o pastor. É só aqueles que foram chamados para ministrar. Mas todo filho de Deus que se preze tem que a cada dia entender que só estar firme na palavra, estar firme na doutrina da palavra, é que vai levar a cada dia nós temos uma vida de êxito e de sucesso. Sem exceção. Nós podemos citar aqui diversos versículos que falam sobre isso. Amém? Agora, sabemos que na busca da sabedoria, muitas das vezes, a gente estamos medindo esforço, ou seja, às vezes muitos dizem, não vou não, por quê? Quando estava nativa, né, vamos dizer assim, as igrejas abertas, muitas vezes não ia nesse período junino, às vezes por quê? Porque estava chovendo, às vezes porque estava frio, né? Ou seja, e procurava diversas desculpas. E na verdade, independentemente do que esteja acontecendo no mundo, sempre vamos ter obstáculo para não obter a sabedoria. Posso ir amém? Agora, é preciso que a gente entenda, em primeiro lugar, de que a sabedoria, ela está disponível para qualquer pessoa. E outra coisa interessante é entendermos que eu estou falando da sabedoria do alto, não é da terra. Amém? Agora, a sabedoria da terra, ela é desenvolvida. Todos sabem que aqueles que não estudam, não vai desenvolver. O psicólogo, psiqueiro. Ou seja, sempre vai ser uma pessoa ignorante, não é? Da mesma forma, sendo espiritual, a gente vê que há algumas ilustrações, não é, que a gente vê nas epístolas de Paulo,
em Hebreus também a gente vê isso, mostrando a importância do exercício da palavra. Mostrando que o exercício da palavra, ou seja, das coisas espiritual, vai ter benefícios para essa vida presente e para a vida futura. Amém? A gente já percebe que quando vai lá em Hebreus, capítulo 5, quando vai do 11 diante, ele falando de algumas pessoas que já deveriam ser mestre. Mas não no sentido de ensinar falando, mas de estar vivendo aquilo que tinha aprendido e quando ele falar, sustentasse aquilo que de fato ele está falando com a sua própria vida. E o autor daquela carta, ele diz o seguinte, ele diz, olha, vocês já deveriam ser mestre, mas é até difícil de explicar para vocês, porque vocês tornaram tardio em ouvir. Ou seja, ele já se acha que sabe demais, porque entrou, na verdade, no entendimento do homem, no entendimento humano. Quando a pessoa em Cristo, ela acha que já sabe demais, ela sai do entendimento espiritual e entra no entendimento humano. Você pode ver que tem pessoas que chegam no nível, no natural, que ela é celebrada, até ela é adorada, e ela quando chega naquele nível, muitos dela vai estacionar, muitos dela nem busca mais. Por quê? Porque ela chegou no topo. Mas em Cristo não, sempre tem mais. Sempre podemos fazer mais, sempre podemos ir muito mais longe, sempre podemos a cada dia, vamos dizer assim, empreender. É por isso que a Bíblia diz que o povo que conhece seu Deus será ativo, olha lá, ativo, será forte e fará coisas extraordinárias. O que é coisa extraordinária? Coisas que não é comum. Amém? O mundo estão procurando coisas que sejam de fato extraordinário, no âmbito natural. Agora você imagina, o homem mais sábio da terra, há quem diga que tem 10% de QI, há quem diga que é com 12, há quem diga que é com 14, eu não sei quanto de QI tem, mas é uma coisa certa. Onde é que está os 90%? Está na palavra. Os 10% está dentro da lógica, dentro do natural. Mas os 90% está na palavra. Amém? E essa sabedoria, irmão, ela não está no âmbito natural. É por isso que Paulo fala em Efésios, nós estamos assentados em Cristo Jesus à direita do Pai. Amém? Olha o que diz aqui em Jó. Abre a tua Bíblia. Jó capítulo 28 e versículo 13. No versículo 2 diz assim, mas onde se achará a sabedoria? Ele faz uma pergunta. Aonde achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Ou seja, ele vai responder isso aqui. Amém? Talvez muitos pensem, está na faculdade, está no colégio. No âmbito natural, sim. Mas nessa sabedoria, não. Ela não está aqui na terra dos viventes. Olha o que ele diz no versículo 13. O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela, a sabedoria, não se encontra na terra dos viventes. Aleluia! É por isso que a verdadeira sabedoria, ela não é natural. Amém? Aleluia! Irmão, a gente sabemos que uma pessoa, ela pode reinar com a sabedoria natural e ela pode ter muito êxito. Mas quando se compara a sabedoria espiritual e a sabedoria do alto, ela pode ter muito mais. Quem entende? Muito mais. Por quê? Porque agora é uma sabedoria que vem de Deus. Amém? É uma sabedoria que vem do alto. Ou seja, você vai conseguir galgar coisas muito maiores do que você poderia conseguir com a sua própria sabedoria. Naturalmente, limitada. Por quê? Porque você teria a sabedoria natural, mas tinha momentos que você tirava ela de cena e colocava a sabedoria espiritual. Aí ele diz, olha, onde está a sabedoria? Aonde está o entendimento? Aí ele diz, olha, a sabedoria, ela não está na terra dos viventes. Mas a sabedoria está onde? No Senhor. Está na palavra dele. Quando a Bíblia diz, Colossenses capítulo 3 e verso 1,
aqueles que já ressuscitaram em Cristo devem buscar e devem pensar nas coisas do alto. Mas lá em Deuteronômio, ele diz que a sabedoria, ele diz que Deus não está lá no alto, não está além do mar, para que a gente possa dizer, quem vai buscar por nós? Mas a sabedoria está aqui nas nossas mãos, está perto de nós. Amém? Eu acho muito lindo aquele texto de Isaías. Vamos abrir lá, Isaías, capítulo 40. Porque aqui ele também, tá certo, faz algumas perguntas, e dentro dessas perguntas que ele faz, também o profeta Isaías, ele dá a resposta, tá certo? Então vamos perceber aqui, querido, de que a vontade de Deus é que a gente possa cada dia estar colado com ele, e é preciso que a gente entenda que o princípio da sabedoria está lá no começo de Provérbios. O princípio de quem é sábio não é quem sabe tudo, não. É aquele que sabe e obedece. O princípio da sabedoria é o temor, ou seja, é a obediência. No mundo, o sábio, é aquele que conhece tudo. Mas para Deus é aquele que conhece e pratica. Por exemplo, vamos dizer que eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Mas tem um irmão que ele tem poucos dias de convertido, mas dentro daquilo que ele está ouvindo e entendendo, ele é fiel ao Senhor. Então, para Deus, o sábio é ele, não sou eu. Quem entende? Porque a gente vê na história homens como saduceus, escriba e fariseu. Jesus falou para os mestres da lei, irmão, não era para qualquer um, não. Ele estava falando para os mestres, aquelas pessoas escolhidas. Vocês erram por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Como é que Jesus pode dizer um negócio desse para os mestres? Que se eles conheciam? Ou seja, eles não tinham empírico, ele tinha só o decoreba, só o conhecimento. Ele só era tudo inchado, bonito por fora, mas sepulcro por dentro. Porque era um conhecimento que eles tinham que ficava no âmbito natural, mesmo falando a respeito de Deus. Mas o conhecimento que vem do alto, irmão, é feito um óleo. Amém? Vem sobre a cabeça, ela vem de cima, não vem de baixo não. É de cima para baixo. E quando o óleo chega, irmão, chega habilidade, chega sabedoria, chega norteamento, para que possamos tomar decisões acertadas. Quando a gente vai lá em Lucas capítulo 15, a gente vê a história do filho pródigo, e aquele jovem, ele conhecia quem era o seu pai, diferente do seu irmão mais velho, que a Bíblia diz que ele não conhecia quem era seu pai pela a sua expressão, quando seu irmão se arrepende e volta. E ele diz, mas pai, trabalho tanto tempo com o Senhor, o Senhor nunca matou um cabrito para mim. E esse meu irmão gastou tudo que tinha com as prostitutas, estava morto espiritualmente, acabou com as finanças que o Senhor deu a ele, agora você vai pegar um boi cevado, gordo, bonito, vai matar para festejar com ele. Eu não aceito isso. Aí o pai dele disse, meu filho, seu irmão estava morto e reviveu. Será que a gente não pode se alegrar por isso, não? Tudo que eu tenho, meu filho, é seu. Irmão, aquele irmão mais velho não sabia qual era a vontade do seu pai. Por sua vez, o irmão mais novo sabia o que era de direito, tomou posse, mas disse, eu quero ficar com o que é meu de direito, mas eu não quero estar comprometido com meu pai. A questão é essa. A questão não é no que a gente pode ter, no que a gente pode ser. A questão é que a gente não pode deixar de ser comprometido com Deus, com a sua palavra. Amém? Um crente que, infelizmente, ele não busca a palavra, que ele não tem uma vida de oração, irmão, esse crente vai definhar, esse crente vai sofrer, esse crente ainda vai chorar muito. Mas não é porque ele está fazendo a vontade de Deus. Porque eu digo para você, quando a gente sofre por fazer a vontade de Deus, irmão, há uma alegria, há um prazer. Pastor, tem um sofrimento por Cristo? Tem. Paulo diz que aquele que quiser viver piamente, ou seja, que quer viver de forma honesta, justa,
vai sofrer perseguição. Por quê? Porque o mundo vive de forma errada, de forma injusta. Então, quando vê você andando em justiça, ele não vai se agradar de você. Logo você vai ter intrigado, vai ser pai, vai ser mãe, vai ser irmãos, às vezes vai ser vizinho, vai ser sogra, sogro, colegas. Por quê? Porque não vai querer mentir você, não vai querer concordar com o erro do outro. Eu me lembro que quando eu me converti, adolescente, com 16 anos, eu perdi 99% dos meus amigos. Por quê? Porque agora eu não conseguia mais andar no âmbito que eles andavam, na mentira que eles andavam, da forma que eles andavam, e eles também não conseguiam andar no meu nível. Porque nem eu cedia para eles, nem eles cediam para mim. Porque ou a gente influencia, ou somos influenciados. Amém? Aí ele diz aqui, olha, a gente viu lá em Jó, aonde é que está a sabedoria? Aonde é que está o entendimento? Aí ele diz, a sabedoria e o entendimento não está na terra dos viventes, mas ela está no alto, está com o Senhor. Essa sabedoria que Jesus disse, quando vocês orarem, diga, Pai, venha o teu reino. E esse reino era o próprio Jesus. Mas Jesus está dizendo, venha o teu reino no sentido de morte e ressurreição. Venha o teu reino para dentro, porque o reino de Deus estava com os discípulos, mas não estava dentro deles. E quando Jesus morre e ressuscita, ele envia o outro Consolador. Agora o próprio reino de Deus, que era um reino de paz, de sabedoria, de justiça, estava dentro do ser humano, que é hoje. Amém? Aleluia. É por isso que em Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia. Se ele crescia, porque ele não tinha. Ele crescia em sabedoria, em estatura, e em graça diante de Deus, diante dos homens. Quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 de Atos, a igreja dá uma explosão de crescimento, e logo os discípulos não dão conta de fazer a obra social. Eles estavam fazendo, mas eles estavam esquecendo de se consagrar. Estava se esquecendo de orar. Não estava tendo quanto mais tempo quanto tinha antes. Ou seja, estava se perdendo, e logo quando isso começou a acontecer, começou murmuração no meio do povo. E começou cada um se queixar, a reclamar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que quando a gente deixa de se consagrar, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de ler a palavra, quando a gente deixa de ter conhecimento, sabedoria e entendimento, começa a ter ruídos, começa a ter queixas, murmuração. E os discípulos, eles reconheceram isso. Amém? Mas o que eu acho mais bonito ainda é de que os discípulos disseram, escolhe entre vocês 7 homens. Os discípulos poderiam ter feito isso por estar mais cheio do Espírito Santo que todo mundo, por ser os apóstolos, os discípulos oculares de Jesus. Mas mesmo assim os discípulos sabiam, quem é cheio de sabedoria, quem é cheio do Espírito Santo e tem reputação, todo mundo vê, até quem é cego vê. Amém? Agora você imagina, para se fazer a obra social precisa de sabedoria? Precisa. Que sabedoria é essa? É uma sabedoria do alto, sabedoria divina. Não é sabedoria com lógica não, irmão. Chega pessoas às vezes, para sugar da gente. Por exemplo, às vezes pegar uma ajuda em dinheiro, para você comprar alguma coisa para ela ou para ele. E às vezes a pessoa não está sendo verdadeiro. Porque sabe que você é crente, sabe que você ama o Senhor, que você é justo, que você é abençoador. Aí muitas das vezes você vai e faz. Mas sabia que muitas das vezes a gente faz de forma equivocada? Por quê? Porque a gente não tem a sabedoria do alto para que a gente possa julgar do que é certo e do que é errado. Para a gente não ser guiado pelas emoções. Eu sei que quando a gente semeia, a gente vai colher de toda forma. Amém? Mas eu sei que às vezes quando a gente deixa de semear numa vida que está precisando, às vezes a gente está estimulando uma pessoa que não precisa continuar no erro. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Quem entende? Precisamos ser guiados pelo Espírito, irmão, para dar à pessoa que de fato precisa. Porque se você chegar em qualquer instituição e perguntar quem precisa aqui, todo mundo vai levantar a mão dizendo que precisa.
Mas eu estou perguntando quem quer mudança, não é só quem precisa, não. Quem quer mudança? Aí você vai ver que algumas pessoas levantam a mão. Mas precisar, todo mundo precisa. Quem entende? Então nós precisamos entender que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de fé. E Jesus fala sobre isso. Ele fala da rainha de Sabá. Ele disse, olha, a rainha de Sabá saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria. E ela vai julgar as nações por causa disso. Porque ela não mediu esforços para buscar a sabedoria. E Jesus disse, eis aqui quem é maior do que a rainha de Sabá. Irmão, se a rainha de Sabá, ela conseguiu ser salva, por estar buscando a Salomão que tinha a sabedoria de Deus, e quem busca Jesus Cristo? Me diga aí. E a salvação que eu estou falando aqui, irmão, não é a salvação simplesmente de morar no céu, não. É a salvação de você obter a sabedoria para saber lidar com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua vida profissional, com o seu vizinho, com o seu cachorro, com o seu papagaio, com tudo que tiver às suas mãos para fazer. Quem entende? E só a sabedoria do alto é quem vai de fato nos dar, vamos dizer assim, norteamento verdadeiro. Eu acho muito bonito que quando Salomão pede sabedoria ao Senhor, Salomão não era um leigo, Salomão não era um ignorante, é tanto que ele fala que ele aprendeu com o pai dele, Davi. Lá em Provérbios, ele diz que se sentava aos pés do pai dele, ensinado por sua mãe, estimado por eles, e o pai dele sempre dizia, meu filho, estime a sabedoria, compre ela, coloque ela no local bem visível, para que você não perca de vista, porque ela vai te honrar se você honrar ela. E quando esse homem, ou jovem, se depara com a morte do seu pai, Davi, a coisa que ele mais buscou foi sabedoria. Amém? E quando a gente vai lá em 1 Reis, capítulo 3, ele diz que ele queria sabedoria para governar o povo de Deus do que era certo e errado, para não julgar de forma errada. Você já imaginou? Então, hoje nós precisamos, irmão, entender que Deus quer nos dar sabedoria de poder ver no âmbito natural, porque o homem espiritual, Paulo disse lá em Coríntios, que ele discerne bem a tudo. E eu acho interessante quando ele diz, como espiritual discerne bem a tudo, é tudo mesmo. Só que isso leva tempo para a gente amadurecer. Amém? Leva tempo. Mas o que acontece? Mas está disponível? Está disponível. Quanto mais sabedoria, a gente vai ser guiado pelo natural. Olha o que diz aqui, ó, Isaías capítulo 40 e o versículo 28. Não sabeis, ele faz uma pergunta, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, ele não se fadiga, o seu entendimento é insondável. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, ninguém pode ter o entendimento dele. Por quê? Porque ele é insondável. Ninguém pode sondar Deus. Agora, ninguém que não busque ele. Ninguém que, na verdade, está medindo esforço para buscar a sabedoria. É essas pessoas que ele está falando, porque mais embaixo ele vai deixar bem claro que está disponível para todos. Mas aqui ele está já dizendo, olha, ninguém pode sondar a ele. Por quê? Porque ele é a própria sabedoria. Amém? Aí ele diz mais, ele dá força ao cansado. Por que ele dá força? Porque ele tem força. Amém? Aí diz mais, e fortalece a quem não tem nenhuma força, quem não tem nenhum vigor. Ou seja, ele está mostrando que ele tem a força, mostrando que ele não se cansa, e ele dá força e dá coragem, ânimo a quem? Versículo 30 ele diz, os jovens se cansarão e os jovens se fadigarão e até cairão. Ele disse, olha, os jovens na sua plenitude, eles correm, eles cansam. Aí agora ele vai generalizar mais uma vez. A primeira vez, ele está generalizando, colocando os jovens na sua plenitude, com todo vigor. Agora no versículo 31, aí ele diz, mais os que esperam, ou mais
os que buscam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se cansarão. Aqui ele está generalizando mesmo, mais uma vez, colocando jovem e colocando idosos. Em outras palavras, ele está ilustrando aqui o profeta, dizendo, olha, Deus é insondável, ele não cansa, não se fadiga, mas tem uma coisa, aqueles que buscam o Senhor, eles não vão cansar, não vai fadigar, eles vão renovar as suas forças, amém? Ou seja, eles vão voar como águia. Você já imaginou, irmão, a vontade do Senhor? Mas aqueles que buscam o que é buscar ao Senhor, irmão? É buscar a palavra, é não medir esforço em estudar a palavra. Enquanto estivermos aqui na terra, precisamos estudar a palavra, a sabedoria do alto, e não só ter no âmbito natural, eu decorei, eu já sei, mas é você orar, se encher do Espírito, daquele que inspirou os homens a escreverem essas 66 cartas, esses 40 homens que foram cheios do Espírito Santo, mas não tinham a natureza de Deus, e não tinham o Espírito dentro deles, como nós temos, amém? Ou seja, eles escreveram a sua própria história, agora é a nossa vez de escrevermos a nossa história. Como? Se enchendo como eles se encheram, não medindo esforços como eles não mediram. Posso ir amém? Essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Abra a tua Bíblia, por gentileza, lá em Provérbios, versículo 15. Eu sei, irmão, que é muito almejado milagres. E glória a Deus, que milagre é para todo aquele que crê. Amém? Mas, deixa eu dizer algo para vocês. O milagre, ele não vai administrar o milagre. O milagre vai beneficiar você no que você não tem, mas não vai administrar depois que você tiver. É a mesma coisa daquelas pessoas que ganharam na loto. Elas ganharam na loto, mas continuaram ignorantes. Ou seja, elas não tinham sabedoria suficiente para poder administrar. Você percebe que quando Jesus ele manifesta, quando ele faz aquele milagre dos pães e dos peixes, diz que sobrou 12 cestos. E qual foi a resposta de Jesus? Guarde. Guardar o quê? O que sobrou. Porque Jesus sabia que fome não só dava uma vez. Ou seja, Jesus tinha a manifestação do Espírito, ele manifestou o milagre, mas ele disse, agora é preciso administrar o milagre. Quantas pessoas foram curadas? Ele disse, vá, mas não peque mais. Aquela mulher que ia ser apedrejada, ele disse, vá, mas tenha cuidado, não cometa, não viva mais no pecado dessa forma, nesse âmbito. Por quê? Porque talvez eu não esteja lá. Talvez você não seja favorecida de novo. Quem entende? Então, milagre vai acontecer na nossa trajetória, mas milagre não vai acontecer todo dia. Pode acontecer todo dia, mas não numa vida de uma pessoa só. Porque senão a pessoa está vivendo de sorte, não está vivendo pela fé nem pela palavra. Porque quem vive pela fé primeiro tem que ter o conhecimento da palavra. É impossível uma pessoa dizer assim, eu vivo pela fé, mas não conhece nada da Bíblia, tem mais de 10 anos de crente, 20 anos de crente, eu vivo pela palavra. Como é que tu vive pela palavra? Se tu não conhece nada, não entende nada. Quem entende? Então é preciso que a gente possa cada dia, irmão, buscar a sabedoria que está no Senhor, que está na verdade dentro de nós, que é o Espírito Santo da graça. Nós fomos selados com o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo por diversas vezes veio sobre pessoas no Velho Testamento para dar habilidade para fazer coisas naturais. E coisas sobrenaturais também. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Que a gente possa fazer além
do que, de fato, uma pessoa tem capacidade de fazer no natural. Por quê? Porque nós somos espirituais. Olha o que diz, Provérbios capítulo 15, e o versículo 22 diz: onde não há conselho, os projetos se frustram. O que podemos aprender aqui? Aonde não há conselho, os projetos se frustram. Ou seja, aonde não há sabedoria. Eu sei que conselho a gente buscamos em pessoas que são peritas naquele assunto, ou pessoas que nos amam. Agora, é interessante quando ele fala assim, que aqueles que não têm conselho, os projetos vão se frustrar, os sonhos vão se frustrar. E sabia, irmão, que esses conselhos, às vezes, Deus não quer que esteja só em pessoas que sejam perita, mas que esteja naquele que de fato está buscando discernimento e sabedoria. Ou seja, não é aquilo que a gente faz para tirar uma habilitação. O cara estuda para tirar uma habilitação, vai estudar mais de 500 perguntas, depois que tira a habilitação, passa 2, 3 anos, você não se lembra nem mais de 50. Por quê? Porque você aprendeu, ou melhor dizendo, você decorou, não aprendeu. Quando a gente aprende, a gente não esquece. Mas decorou. Amém? Mas quando você aprende de verdade, irmão, você não esquece. Se você aprendeu a andar de bicicleta, se faz 5 ou 10 anos que você não andou, se você andar hoje, você vai andar da mesma forma. Porque você aprendeu de fato. Amém? Ou seja, você só ensaiou não. É dessa forma que precisamos entender. E ele diz aqui, olha, onde não há conselho, os projetos se frustram. Sabe, irmão, Deus quer que nossos projetos possam vingar e dar certo. Mas para isso a gente precisamos ser sensato. Para isso a gente precisamos de conselho. E eu digo para você, irmão, que a palavra de Deus, aqui está os verdadeiros conselhos. Que muitas das vezes a gente podemos buscar em pessoas que têm mais do que nós. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós vamos passar mais tempo com Deus e com a sua palavra do que perto de pessoas peritas. Então, se eu fosse você, não perdia tempo. Enquanto estiver em casa, estiver meditando, buscando a palavra. Irmão, se uma pessoa ela é espetacular, se ela é notada, porque é uma pessoa que ela consegue fazer algo natural e decorar algo natural. Agora, imagina se a pessoa ela puder decorar a palavra e poder vivenciar a palavra. Como não seria essa pessoa? Me diga aí. Qual é o seu maior desafio? Me diga. É seu esposo? Qual é o seu maior desafio? A sua esposa, seu filho, seu emprego? Qual é o seu maior desafio? É sair da posição de conforto? Deixa eu dizer para vocês, irmão, o nosso maior desafio é deixar de ser ignorante. Porque quando a gente deixa de ser ignorante, não tem obstáculo gigante que não possa cair. Porque não existe missão difícil, o que existe é ferramentas erradas. Se usarmos as ferramentas certas, irmão, o gigante vai ter que cair, a muralha vai ter que ruir. Amém? Aleluia. O mar tem que virar, nem que seja um chão para a gente passar por cima dele. Por quê? Porque nada vai nos limitar. Porque vamos ser guiados pelo Espírito. Porque somos filhos de Deus. Diga assim, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito dele. Amém? Pastor, como é que o Espírito Santo nos guia? João capítulo 17, versículo 17. O santificai-o na verdade. Olha a oração de Jesus antes de morrer. Rapaz, essa oração de Jesus ela é espetacular. A oração de Jesus ao Pai foi: Pai, o santificar. Irmão, a única forma da gente estar em santificação, da gente ter sabedoria, só através da palavra. A oração de Jesus foi: Pai, o santificai na verdade. E a tua palavra é a verdade. Quer se santificar, irmão? Busque a palavra. Deseja a palavra. Deseja o óleo, o entendimento. Porque só comer pão, a palavra é o pão, mas só o pão sem o óleo, você vai engasgar. Você vai debater, vai discutir. Você vai ser um crente chato. Você não vai suportar nem a você mesmo. Mas quando tem óleo, quando tem unção, quando tem palavra, irmão, se sofrer pelo evangelho vai ser um sofrimento gostoso. Porque é um sofrimento onde você sabe que vai receber galardão por isso.
Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 e diante: quando vocês forem injuriados por minha causa, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Você pode se alegrar por isso. Se você está sofrendo pelo evangelho, irmão, há gozo, há prazer, porque há grande galardão para nós. Amém? Então, a sabedoria do alto, ela traz até entendimento de que há gozo no sofrimento por uma pátria, por aquilo que Deus vai nos entregar. Mas olha o que ele diz: aonde não há conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselhos, eles se estabelecem. Qual é a vontade de Deus? Que a gente possa conquistar e estabelecer. Diga assim: conquistar e estabelecer. Sabia que muitas das vezes, é por isso que eu estava dizendo que o milagre não vai administrar. Muitas das vezes, a dificuldade não é ter, mas é estabelecer, mas é manter o que tem. E quando a gente tem a sabedoria do alto, você vai poder ter e estabelecer. Gênesis capítulo 2 e versículo 15. Abre a tua Bíblia lá, vamos ver isso. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu estava ouvindo numa live, o pastor Silas Malafaia, o pastor Dinho, Edilson de Lira, pastor do Verbo. E uma das coisas que o pastor Silas Malafaia foi algo tremendo, porque ele estava falando da sua biografia, como o pai dele o criou. O pai dele, irmão, criou ele visionário, levou ele a estudar a palavra, levou ele a se preparar a cada dia. Ele, todo dia, ele estudava. Imagina, ele lia jornais, ou seja, dentro de 5 décadas, ele sabe quase de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E ele disse que no começo aquilo ali era repugnante, aquilo era chato demais. Incomodava muito ele no começo. Mas Deus estava moldando ele, Deus estava lapidando ele para esses dias, para nosso tempo. E hoje, quem queira ou que não queira, que tenha erro ou não, como ele mesmo reconheceu na sua live, dizendo que errou muitas coisas que ele disse que não fazia, se ele pudesse voltar não fazia mais, outras coisas ele continuava fazendo, que deu certo e teve êxito. Mas ele reconheceu, mas ele disse que, irmão, ele foi treinado, amém? Era Deus de fato treinando ele para essa época. É um homem preparadíssimo. Ele tem uma voz profética para o Brasil. Amém? E ele reconheceu que não quer ser um homem público, porque se ele fosse, ele, com certeza, ele ia ter muito voto, ia estar em posições aí bem elevadas. E até ele especificou e mostrou, porque um homem público, ele só serve, né, naquele âmbito natural. E ele serve não só no âmbito natural, ele serve no reino espiritual. Amém? Ou seja, ele entendeu que a sua pátria não é essa. Ele não tem vocação, claro que muitos filhos de Deus têm vocação e podem exercer, e pode ser uma bênção para a nação, para cidades, né, e capitais. Agora, é interessante, irmão, que de fato ele mostrou a sua preparação para não ser leigo naquilo que Deus de fato entregou. Eu acredito, irmão, que Deus pode usar uma pessoa leiga, uma pessoa ignorante. Amém? Por quê? Porque Deus tem usado um monte de pessoa, tem nos usado. Falando no natural, uma pessoa que não fez bacharel, não fez faculdade, eu sei que Deus pode usar. Mas a gente não pode fazer apologia à ignorância. Posso ir amém? Porque se eu tiver um filho, ou filhos, eu tenho uma filha, eu vou querer que na verdade ele possa ser o melhor em tudo que faz. Se estiver estudando, eu quero que tire a melhor nota. Seja o melhor estudante, que seja o melhor na faculdade do que fizer. Amém? Mesmo que tenha chamado em Deus. Porque nós precisamos a cada dia entender que a preparação vai nos colocar em posição que outras pessoas não podem estar lá. Quem entende? Ou seja, eu nunca vou chegar a estar numa posição que o Silas Malafaia, ele já passou. Por quê? Porque na verdade ele foi preparado para isso. Deus o moldou.
o pai dele, ele falando que ele é muito preparado, o pai do Silas Malafaia, dizendo que eles são um dos pioneiros no Brasil. Imagina, a pregar, a ensinar teologia e até, às vezes, levar para as rádios mesmo, debatendo a palavra. Então, Deus preparou seu pai, preparou com certeza o Silas Malafaia para fazer o que hoje ele faz. Então, Deus coloca cada um no seu devido lugar. Deus, na verdade, irmão, Ele quer nos podar. Ele quer a cada dia nos dar entendimento, sabedoria, discernimento. Para quê? Para que nossos projetos, os nossos sonhos possam ser concretizados. Olha que interessante, Joel, preste bem atenção aqui, ó. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz. O que ele diz ali? Ele diz que nos últimos dias, e o apóstolo Pedro, ele vai, mais uma vez, replicar Joel, capítulo 2, versículo 17, de Atos dos Apóstolos, mostrando que nos últimos dias, os velhos teriam sonhos. O que é ter sonho? É você dormir para sonhar? Não, eram pessoas que na verdade iam ter projetos, amém? Pessoas que iam imaginar coisas que no âmbito natural, o povo dizer, rapaz, tu é doido, tu já está velho, tu vai morrer, por que está pensando nisso? Irmão, muitas pessoas, depois que se converteram, depois de velho, muitas delas, e outras pessoas se converteram novo também, se converteu novo, depois de velho foram concretizar de fato aquilo que Deus tinha para a vida dela, os sonhos que Deus tinha para a vida dela, amém? Eu tenho em mente, tenho em vista, eu entendo de que a vontade de Deus é manifestar muito mais rápido na vida dos jovens. Eu sempre digo que os jovens, ele é a força da igreja, mas a cabeça da igreja é aqueles que têm mais experiência. Ou seja, um precisa do outro. Porque se ficar só pensando nos adultos, não vai sair do canto, vai ficar todo mundo pensando para dentro. O jovem não, está naquele mundo de Bob, ele quer bater nos quatro cantos do mundo, quer desbravar, quer acontecer e avançar. E essa é a perfeita vontade de Deus. Que possamos usar a sabedoria e usar as pessoas nos âmbitos que Deus espera que seja usado, para que possamos a cada dia correr com velocidade a carreira que não foi proposta. Eu entendo, querido, de que Deus, na verdade, às vezes a gente vê que é feito um técnico mesmo, né? Ele levanta líderes, esses líderes vai treinar pessoas, e às vezes aqueles líderes não vai correr. Quem vai correr é aquele que está treinando. Muitas das vezes aquele líder só vai, não é, estimular, aquele líder, na verdade, vai mostrar o caminho, aquele líder, na verdade, vai dar a condição, vai estar orando, crendo que Deus vai fazer, e aqueles vão pegar o bastão, correr a carreira, e assim por diante. Posso ser amém? Porque se a gente pensar que a verdadeira sabedoria se encontra em um ministério, se encontra em uma pessoa, estamos equivocados. No corpo de Cristo não falta nada, irmão. No corpo de Cristo não falta os 5 dons ministerial. No corpo de Cristo não falta habilidade, não falta sabedoria, não falta visão, não falta sonhos. Mas ele diz que os jovens, por ter velhos sonhando, velhos tendo visão, no sentido de que os velhos, eles iam ter conselheiros. Então eles iam sonhar coisas grandes mesmo. Os jovens, eles iam profetizarem. E essa palavra profetizar não era no sentido de lançar palavras ao vento, não. Esse profetizar era pessoas sendo inspirados por Deus para dizer coisas que a mente dele às vezes levava ele a ficar confundido no natural. Será que eu vou chegar? E ele calar a alma dele e dizer assim, se Deus falou comigo que eu vou chegar ali, eu vou fazer a sua vontade, eu vou me preparar porque a oportunidade vai surgir. Amém? Assim como Davi. Davi foi um jovem que se preparou para a oportunidade. E quando a oportunidade apareceu, ele ganhou uma mulher para se casar. A família ficou isenta de imposto e ele ficou reconhecido em toda a humanidade na época. Quem entende? É diferente hoje? Claro que não. E quantas pessoas que às vezes não foram preparadas sofreram tanto? Não é? Porque não se preparou antes. Então, olha que interessante. Então, a vontade de Deus é que possamos a cada dia, de fato, buscar a sabedoria, sendo guiado pelo Espírito, sabendo o que Deus quer e se ataviando a cada dia. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para quê? Para que o homem trabalhasse e para que o homem guardasse. Então Deus colocou o homem para ser trabalhador, para ser ativo.
mas não com ignorância, com sabedoria. Ele disse, olha, eu quero que você trabalhe, mas que você guarde. Deixa eu dizer algo para vocês, só guarda quem tem sabedoria. Porque quem não tem sabedoria, irmão, tudo chega na mão dele, parece que é feito pólvora. Vai embora. Ele não sabe dividir, não sabe administrar. Quando a gente fala de sabedoria, a gente vai lá no rei Lemuel, lá em Provérbios, no final de Provérbios, o próprio rei fala da sua mãe. Quem era a sua mãe? Mostrando uma mulher inteligente demais. Não estou falando no âmbito natural, era uma mulher inteligente no âmbito espiritual. Que ela fazia o natural ser estabelecido de forma extraordinária. Pastor, será que uma pessoa sábia no espiritual, isso vai ser demonstrado no natural de forma espetacular? Vai. Eu vou mostrar a você. 1 Reis, capítulo 10, vamos lá. Então o tema dessa noite é: quem busca sabedoria não mede esforço. Se você quer alcançar sonhos, objetivos, ideais na sua vida, qualquer área da sua vida, seja espiritual, psicológica ou física, você precisa a cada dia entender que não deve medir esforço. Amém? Você deve, na verdade, entender que vai ter que colocar força mesmo. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força. E aqueles que são corajosos se empoderam dele. Ou seja, o reino de Deus não é para qualquer um não, é para quem tem coragem. É para quem coloca esforço e esmero. Amém? Para quê? Para a coisa certa. Olha o que diz. 1 Reis capítulo 10. Quantas pessoas colocam tanta força para o natural, né? E muitas das vezes trabalha de forma redobrada aonde deveria, na verdade, trabalhar de forma certa, justa, sem precisar comer pão de dores. Mas voltando aqui para o texto, 1 Reis capítulo 10, verso 1. Quando a rainha de Sabar soube da fama de Salomão por causa do nome do Senhor, veio testá-lo com questão difíceis ou por enigma. Então, ela era uma rainha. Eu pergunto, irmão, o que que leva uma rainha, que já está dizendo, ela é uma rainha. Ela tem todos os status, toda a fama que uma pessoa, no natural, é o top do top. É uma presidenta. Amém? Então, todos os presidentes, a gente sabe que tem vários ministros. Cada país tem vários ministros. O que significa? Pessoas que são peritas. Por mais que um presidente seja inteligente, fale diversos idiomas, ele vai ter várias pessoas peritas em áreas. Porque através de conselheiros se estabelecem os projetos, os sonhos. E essa mulher aqui não era diferente. Com certeza ela estava cercada de pessoas inteligentes. Com certeza ela era inteligente para ela não medir esforço e buscar sabedoria. E diz que essa mulher testou a Salomão com enigmas, com perguntas difíceis. Por quê? Porque aquilo que nós temos dúvida é aquilo que nos para. É aquilo que está paralisando muitas pessoas, é a falta de entendimento e discernimento. Se é a vontade de Deus para a sua vida em áreas ou não, que não está escrito na palavra. Como saber disso? Nós precisamos ter comunhão com o Espírito e comunhão com a palavra. Amém? Para poder de fato discernir. E essa mulher aqui, irmão, ela não mediu esforço. Os estudiosos dizem que ela andou 2.000 quilômetros. E ela, irmão, não foi de carro, não. Foi com uma comitiva. Agora imagina. Uma comitiva é feita esse cigano que tem no Brasil, né? Antigamente, que andava um bocado de jumento. E a pessoa andando até 2.000 quilômetros, que é mais ou menos de Caruaru a São Paulo. Agora imagina. Quantos meses ela passou para chegar lá? Mas tem uma coisa. Aquela mulher chegou diante daquele que conhecia, que tinha todo entendimento. Jesus disse que não teve ninguém igual a ele. No natural. Não teve nenhum homem igual a Salomão. E aquela mulher chegou carregada, irmão. Não só de coisa para presentear. Ela não mediu esforço. Nem condição financeira. Ela investiu, mas investiu com força. Deixa eu jogar para você.
Quando Davi disse a Salomão, Salomão já estava na posição já estava se preparando para ser rei, para suceder a Davi. Ele disse: meu filho, compre a sabedoria, porque o lucro que ela dá vale muito mais do que o ouro e prata. E sabe, irmão, que o valor da sabedoria é muito mais barato do que ouro e prata? Porque o valor da sabedoria está aqui, ó. Desejo do coração. Ele dá entendimento aos simples, revelação aos simples. Buscar-me-ei, Jeremias 29, 13, e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Só precisamos de esforço, só precisamos a cada dia não medir esforços, não colocar circunstância, dificuldade. Irmão, as pessoas colocam dificuldade, circunstâncias para buscar a palavra. A gente já viu, não é? Às vezes, alguma ilha mais remota, as pessoas levando a Bíblia, pedaços da Bíblia, e o povo ficar gritando, adorando ao Senhor. Quando chegava ali o avião com aqueles pedaços de Bíblia, eles começavam a gritar, a chorar, louvar, agradecer a Deus. E nós temos não só uma Bíblia, eu tenho várias Bíblias em casa. Hoje você tem Bíblia, né, online, todas as formas, e muitas vezes estamos subejando, pisando, irmão, a palavra, sabe? Às vezes estão pegando pérola e jogando aos porcos, colocando as pérolas nos cantos errados. Mas nós precisamos dar valor a essa palavra, irmão, porque essa palavra que nos salva, que nos cura, essa palavra que nos dá esperança. Paulo disse: se a nossa vida se limita a essa, somos miseráveis. Mas nós não somos limitados, irmão. Aleluia. Só a verdadeira sabedoria vai nos dar a habilidade de poder tirar os embaraços e os pecados que estão de perto nos rodeia. Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. No versículo 2 diz: ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva. Ou seja, a rainha de Sabá não foi só. E ela foi com camelos carregados de especiaria. Você imagina? Eu fico vendo às vezes, passando na Arábia, né? Aqueles camelos andando bem lentozinho. Imagina a pessoa andando 2.000 quilômetros. Eu acho que eu colocava os camelos nas costas e saía com eles, carregando. Quando ia aguentar, passar tanto tempo. Mas, irmão, aquela mulher não mediu esforços. Sabe? E muitas das vezes, muitas pessoas medem esforços de buscar a vontade de Deus. Não é por causa do espaço, não é porque escureceu, não é porque é muito cedo, não é porque, não, irmão, é porque não quer mesmo. Quando não quer, toda desculpa serve. Rapaz, eu já cheguei a dar livros meus para pessoas ler. Pessoas estavam precisando naquela área. Eu passei um livro para 3 ou 4 pessoas. E dei espaço de 6 meses para a pessoa ler. E nenhuma conseguiu ler o livro. Aí eu pergunto: como eu vou ajudar uma pessoa dessa? Eu não vou ajudar, irmão. Porque ela mesmo está mostrando que não quer ajuda. Com Deus não é diferente. Sabe, está aqui a resposta. Está aqui a solução. Só que a gente está esperando que o pastor ore. Porque se o pastor orar, ele vai fazer uma oração poderosa que vai prosperar a família dele. Vai fazer uma oração poderosa que vai prosperar a vida financeira dele. Vai fazer uma oração poderosa e vai dar habilidade para aquela pessoa ser um profissional sem nunca ter estudado, ter feito nada da vida. As coisas não acontecem assim instantaneamente, não, irmão. Amém? As coisas levam tempo, é com esmero. Deus não é nenhum besta, nenhum menino, não, que vai ser iludido, enganado. Irmão, se é uma pessoa que conhece, o íntimo do homem é Deus, por dentro e por fora. Amém? Então, não fique imaginando que se a gente querer ser outra pessoa, tentar burlar, para se a gente vai enganar, não tem jeito, irmão. É Deus. Amém? O Criador de tudo, nosso Pai. Aí diz aqui, ó. E diz que ela chegou com uma grande comitiva. E também carregada de especiaria, muitíssimo ouro, pedras preciosas, tendo se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo que ela havia pensado, ou seja, todas as dúvidas dela, ela tirou com Salomão. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Irmão, não sei você, mas se eu fosse uma pessoa igual a rainha de Sabá, naquele momento que ele deu todas as explicações, com certeza, eu acho que ela estava agoniada, estava doidinha, no bom sentido, de querer fazer aquilo que ela, na verdade, foi buscar. Porque ela tinha dúvida.
Então chegou a resposta, saiu a dúvida. Então o que é que deve fazer agora? Eu devo fazer para se manifestar aquilo que eu tinha dúvida, que eu pensava que não ia acontecer. Amém? Ou seja, é justamente isso que Deus quer. Que a gente busque a palavra, deseje a palavra. Mateus 11, 28, se não me falha a memória, Jesus disse, vinde a mim. E ir a Jesus, irmão, é ir a palavra, é ler a palavra e buscar a palavra. Quando você está buscando, desejando a palavra, você está indo a Jesus. Aí ele diz, você vai encontrar descanso para vossas almas. Você vai ter sabedoria. Amém? Você vai ter um fardo leve. Ah, pastor, é complicado, é difícil, é porque é espinhoso. É porque você está com as suas forças, não com a sabedoria do alto. Não com a sabedoria de Deus. Porque o fardo é leve. O jugo é suave. Amém? Ele nos chamou e Ele nos capacita, nos dá habilidade, condição e as ferramentas certas para corrermos a carreira. Salomão lhe respondeu todas as perguntas e não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. A rainha Sabá ficou muito impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão e ver o palácio que ele havia construído. Veja que a sabedoria é vista. A sabedoria espiritual está na cara. E diz que também ela viu a comida das suas mesas, ou seja, a organização do lugar, dos seus oficiais, as funções, os trajes dos seus servos, os seus copeiros, os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei, era verdade que eu ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém eu não acreditava nisto, até que vim e os meus olhos viram. Irmão, talvez você não acredite em muitas das coisas. Isso não é pecado. Eu também não acredito num monte de coisas da palavra que eu já conheço. Mas eu continuo buscando. Porque a revelação, o óleo vai chegar. E quando o entendimento chega, irmão, a gente vai ficar admirado, impressionado com a unção, com o poder de Deus. E a gente vai dizer, só Deus pode fazer isso. Porque se fosse eu sozinho, não ia conseguir nunca. Aleluia. Não me contaram nem a metade. Tu superaste em sabedoria, em bens, em fama que eu vi. Bem-aventurados que trabalham para ti. Bem-aventurados estes teus servos que estão sempre a te servindo, que ouve a tua sabedoria. Sabe, irmão, quando a gente serve a uma pessoa sábia, nós somos aventurados, nós somos felizes. Amém? Feliz não é aquele que tem a sabedoria só, mas aqueles que estão perto dele. Se com certeza tivermos essa sabedoria, não medimos esforço buscando ela, sabe que a tua mulher, teus filhos, teu esposo, seja teu vizinho, tua sogra, seja teu irmão, teu pastor, vai dizer que bem-aventurado é estar perto de você. E Deus não faz acepção de pessoas. Mas sem fé, Hebreus 11, 6, é impossível agradar a Deus. E a fé vai vir pelo ouvir a palavra. E para ouvir nós temos que buscar, temos que ler. Amém? Eu espero que tenha sido abençoado em nome de Jesus Cristo. Você que está nos assistindo pela live, sou o pastor Ailson Silva, pastor auxiliado, pastor presidente, pastor Adilson Santos e a vice-presidente, a irmã Márcia Santos. O ministério fica em Caruaru, Rua Barão, tá certo? De Caruaru, bairro de Salgado, 141. Então, sejam abençoados, que vocês possam também dividir essa live com outras pessoas, para que possamos crescer em nome de Jesus Cristo, tá certo? Durante a semana, estaremos a parte da tarde aqui, às 3 horas da tarde, pegando, tá certo? Não só alimentos não perecíveis para abençoar pessoas, seja do amor também, roupas, né? E também agasalhos para que a gente possa semear na vida de pessoas nesse período junino, né? Que é frio de junho e julho. E também, você que quer dizimar, ofertar, tá aí na tela, né, Adriano? Tá certo? Tá aí a conta, é provisória, mas você pode semear nessa conta, tá certo? Tanto ofertar como dizimar. Se você faz parte do nosso ministério, você pode dizimar e ofertar. Se você faz parte do outro ministério, você pode, na verdade, ofertar. Dizima no teu ministério, na igreja lá, tá sendo, você faz parte, onde você, na verdade, está sendo alimentado, para que o teu pastor possa cumprir com essa responsabilidade dele. Em nome de Jesus Cristo. Então, fica na paz, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repousa sobre a vida de cada um de vocês. Se tiver assim, diga amém. Tá certo? Até a próxima live, se Cristo não voltar, em nome de Jesus. Paz!
segurar no ninho. Estou voando no Espírito e nada vai me segurar.